Astrastris, faz 10 anos que Adrien Kane voltou à sua terra natal para casar com a mulher que deixara para trás. O nome dela era Alina Hart. Cada euro que ele tinha ganho, cada cicatriz que carregava, cada império silencioso que construíra naqueles 10 anos, tudo tinha um único propósito: tornar-se forte o suficiente para se apresentar a ela novamente e explicar por que desaparecera. Mas quando seu carro parou em frente à velha igreja na Rua Breyer, ele viu fitas brancas atadas às portas. Convidados entravam e o pai de Alina, Robert Hart, estava perto da entrada com lágrimas nos olhos. Adrien saiu do carro, pensando que talvez fosse o casamento de outra pessoa. Foi então que a viu, através das portas abertas da igreja. Alina Hart, a rapariga por quem ele atravessara 10 anos de dor para voltar. Ela usava um vestido de noiva, estava debaixo de flores brancas e luzes vivas da igreja, sorrindo suavemente enquanto outro homem lhe colocava um anel no dedo. E o homem ao lado dela era Marcus Whitfield, o filho da mesma família que destruíra a vida de Adrien e o expulsara da cidade há 10 anos. Por um momento, Adrien não conseguiu mover-se. Ele sobrevivera à traição, às celas de prisão, à fome e a homens que pensavam que um rapaz pobre podia ser enterrado sem que ninguém se lembrasse do seu nome. Mas nada o tinha magoado como ver a mulher por quem regressara a escolher a casa que o tinha arruinado. O seu primeiro instinto foi ir embora antes que alguém o visse. Não voltara para implorar. Não voltara para arruinar um casamento. Voltara com uma caixa de anel em veludo preto no bolso do casaco e 10 anos de verdade presos na garganta. Se Alina realmente escolhera Marcos, então Adrien não tinha o direito de entrar no corredor e transformar a vida dela em mais um campo de batalha. Ele virou-se para os degraus da igreja, pronto para ir embora com o único amor que alguma vez conhecera, ainda a arder silenciosamente no seu peito. Foi então que ouviu Robert Hart atrás dele. O pai de Alina estava perto do último banco, pálido e a tremer, a olhar para a filha como um homem a ver algo que ele ajudasse a destruir. Os seus lábios moveram-se quase demasiado baixo para ouvir. "Perdoa-me, Alina", sussurrou. "Eu não tive escolha." Adrien parou. Lentamente virou-se. A igreja estava demasiado iluminada para a escuridão que se movia subitamente por baixo das flores e da seda. Os convidados enchiam os bancos, sorrindo, sussurrando, à espera que Marcus Whitfield finalmente fizesse de Alina parte da sua poderosa família. Victor Whitfield sentava-se na primeira fila, de cabelo prateado e calmo, a postura direita, o rosto satisfeito. Robert não parecia orgulhoso. Parecia encurralado. Adrien entrou na sombra perto do último banco, onde os altos arranjos de flores e os convidados de pé o escondiam do altar. Dali ele conseguia ver Alina. Mas Alina não o conseguia. Dominic moveu-se silenciosamente ao seu lado. Para todos os outros, Dominic parecia um motorista num fato escuro. Para Adrien, ele era o seu homem de confiança, o que encontrava registros, seguia o dinheiro e notava as mentiras antes que se tornassem armadilhas. "Vamos embora?", murmurou Dominic. Adrien manteve os olhos em Robert. "Não, tu conheces o noivo, eu conheço o pai dele. E a noiva?" A voz de Adrien baixou. "A noiva foi a razão pela qual me mantive vivo." No altar, o padre levantou a voz. "Se alguém souber de alguma razão pela qual este casamento não deva realizar-se, que fale agora ou se cale para sempre." Um silêncio normal caiu, mas Adrien viu os dedos de Alina apertarem o ramo. Viu os olhos dela moverem-se, não para Marcos, não para o seu pai, mas para as portas da igreja, como se uma parte escondida dela ainda se lembrasse de esperar por alguém que nunca veio. Marcos também notou. Ele não parou de sorrir. Apenas apertou a mão dela, gentil o suficiente para os convidados não notarem, firme o suficiente para que as juntas de Alina ficassem pálidas. Os lábios não conseguiam ouvir as palavras, mas sabia como elas pareciam. "Desculpa", aproximou-se Dominic. "O que ela disse?" Adrien não desviou o olhar da mão dela presa dentro da de Marcos. "Não sei", disse, "mas quero saber por que ela parece culpada no seu próprio casamento." 10 anos antes de Adrien Kane se tornar um nome sobre o qual os homens poderosos baixavam a voz, ele fora o rapaz por trás da Kane Auto Repair, a pequena oficina em frente a Hart Flowers. Ele tinha 2 pares de calças de ganga,
Um casaco preto com um fecho partido e um orgulho tão afiado que, se ajudado, parecia um insulto. Alina Hart falou com ele pela primeira vez porque a carrinha de entregas da sua mãe avariou no meio da rua Brière numa tarde quente, bloqueando o trânsito enquanto lírios brancos murchavam na traseira. Todos buzinavam. Todos reclamavam. Adrien limpou a graxa das mãos, empurrou a carrinha para o passeio e consertou a correia partida sem pedir dinheiro. Alina ficou ao lado dele, num vestido amarelo, a segurar uma caixa de rosas, observando a forma como ele trabalhava. Não rápido para impressionar, não devagar para ser visto, apenas firme, como se coisas partidas merecessem paciência. Quando ele terminou, ela perguntou: "Quanto é?" Adrien fechou o capô. "A sua mãe já paga a oficina quando pode. Isso significa que o consertou de graça. Isso significa que as flores não vão morrer hoje." Alina olhou para as mãos dele, negras de óleo, arranhadas perto dos nós dos dedos. "Rapazes ricos só sabem como substituir coisas", disse ela. "Tu consertas." Adrien olhou para ela. Depois, olhou de verdade, e algo silencioso moveu-se entre a oficina e a florista que nenhum deles tinha ainda um nome para. Depois disso, Alina almoços embrulhados em pano branco. No início, dizia que a mãe tinha feito demais. Depois disse que a padaria tinha feito um sanduíche extra. Depois parou de mentir e disse: "Come antes que desmaies e me faças parecer dramática." Adrien fingia que não esperava pelo sino acima da Hart Flowers todas as tardes, mas ele ouvia-o sempre. A mãe de Alina, Mira Hart, viu tudo e não disse nada durante 3 semanas. Depois, numa noite chuvosa, deixou um prato de massa na bancada da oficina e disse a Adrien: "Um homem pode ter orgulho e ainda ter fome. Só os tolos confundem as duas coisas." Adrien nunca se esqueceu disso. Nunca se esqueceu de Alina sentada na borda da bancada, a balançar os pés, a dizer-lhe que queria transformar a Hart Flowers na loja mais bonita do condado. Nunca se esqueceu da forma como ela ria quando ele dizia que não tinha nada a oferecer, exceto uma carrinha consertada e uma má reputação. "Então oferece a carrinha consertada", disse ela. "O mundo já está cheio de homens que oferecem mentiras." Mira adorou essa resposta. Anos mais tarde, antes que a doença lhe tirasse a voz e depois a força, Mira deu a Alina uma carta selada e disse: "Não abras isto até sentires que estás a perder a tua própria voz." Alina nunca a abriu. A dor era demasiado aguda. O envelope ficou escondido na sua velha mala, movendo-se de divisão para divisão como um segredo que ela não tinha coragem de tocar. Aos 19 anos, Adrien amava Alina com o medo de um homem pobre que sabia que o amor lhe podia ser tirado por razões que nada tinham a ver com o coração. Aos 19 anos, Alina amava-o com a teimosia de uma rapariga que nunca acreditara que o dinheiro pudesse fazer alguém mais alto. Mas Marcus Whitfield andava a observar do outro lado da cidade. Marcus era o filho de ouro de Victor Whitfield, o homem cuja família era dona de edifícios, bancos, vereadores e metade dos favores silenciosos que mantinham a rua Brière viva. Marcus fora criado a acreditar que perder não era dor, perder era vergonha. Quando tinha 11 anos, ficou em segundo lugar num debate escolar e trouxe a medalha de prata para casa com as mãos orgulhosas. Victor olhou para ela uma vez e colocou a virada para baixo sobre a mesa. "Os Whitfields não perdem", disse ele. "Se perdes, as pessoas aprendem que podem passar por cima de ti." Marcus nunca se esqueceu. Aprendeu a transformar querer em possuir. Ele queria Alina, porque ela não o queria. Ele queria o riso dela porque nunca fora direcionado a ele. Ele queria os olhos dela porque suavizavam quando Adrien atravessava a rua. Não quando Marcus chegava com flores, caras que ele próprio não escolhera. A primeira vez que Marcus convidou Alina para dançar no jantar de caridade, ela recusou educadamente. "Prometi a última dança a Adrien", disse ela. Marcus sorriu para a sala, mas os seus dedos fecharam-se em torno do seu pulso debaixo da mesa. "Não me envergonhes", sussurrou ele. Alina tentou libertar-se. Adrien viu do corredor de serviço onde estava a consertar um gerador, ainda com uma camisa preta manchada de graxa. Ele atravessou o corredor antes que mais alguém entendesse o que tinha acontecido. "Solta." Marcus riu-se, mas o aperto dele apertou.
Este não é o teu canto, mecânico. Adrien não levantou a voz. Solta. Marcos levantou-se demasiado rápido, demasiado zangado, e a sua boca bateu no ombro de Adrien quando este puxou Alina para trás. Uma gota de sangue apareceu no lábio de Marcos. Foi nada. Foi tudo. Victor Whitfield viu seu filho ser humilhado à frente de doadores, juízes e homens que fingiam não gostar de ver um Whitfield perder, nem que fosse uma pequena coisa. Naquela noite, Victor decidiu que Adrien Kane não era apenas pobre. Ele era perigoso. Não porque tivesse poder, mas porque Alina o escolhera sem precisar que ele tivesse nenhum. À meia-noite, 2 homens de Victor arrastaram Adrien para a oficina em frente a Hart Flowers. Marcos estava ao lado da bancada a limpar o sangue da boca. O telemóvel de Adrien na sua mão. Adrien lutou até que um dos homens lhe dobrou o braço atrás das costas e Victor entrou como um homem a entrar numa sala que já lhe pertencia. Tocaste no meu filho, disse Victor. Adrien cuspiu sangue para o chão. O teu filho tocou na Alina. Marcos olhou para o ecrã do telemóvel e sorriu. O nome dela ainda está aberto. Adrien contorceu-se contra as mãos que o seguravam. Dá-me o meu telemóvel. Marcos levantou-o mais alto. Ainda achas que ela é tua para chamar? Victor tirou o seu próprio telemóvel e ligou para Rocco Belandi, um homem que Adrien tinha visto pela cidade, mas nunca perto o suficiente para temer. Victor pôs a chamada em altifalante. Onde está a rapariga? A voz de Rocco respondeu plana e próxima. Hart Flowers, sala dos fundos. Vestido azul. Ela está a chorar. Adrien parou de se mover. O vestido azul. Alina usara-o para o jantar porque a mãe lhe tinha costurado a bainha. Victor perguntou. A porta dos fundos está trancada? Não. Victor olhou para Adrien. Vai-te embora esta noite. Não lhe ligues, não lhe escrevas, não envies uma única mensagem. Se voltares, se ela ouvir a tua voz outra vez, não serás a primeira pessoa a pagar. Adrien olhou para Marcos, a segurar o seu telemóvel. Marcos olhou para ele por um segundo. Por trás do seu rosto polido, havia algo mais pequeno e feio do que o poder. Não, disse ele. Ela já ouviu o suficiente de ti. Ele digitou enquanto Adrien lutava tanto que os homens o empurraram contra o armário de ferramentas. Adrien viu apenas pedaços partidos da mensagem antes de Marcos afastar o ecrã. Vou-me embora esta noite. Não venhas atrás de mim. Pensei que o amor seria suficiente, mas estava enganado. Marcos pode proteger-te de maneiras que eu nunca poderei. Por favor, esquece-me. Marcos enviou-a e atirou o telemóvel para o chão. Victor inclinou-se. Agora desaparece. Adrien deixou a cidade naquela noite com uma costela partida, 13 euros, e a crença de que ficar longe era a última coisa útil que podia fazer pela rapariga que amava. Alina leu a mensagem na sala dos fundos da Hart Flowers com os braços da mãe à volta dela e flores a morrerem em baldes aos seus pés. Ela não gritou. Foi isso que mais preocupou Mira. Alina apenas olhou para o ecrã até o seu polegar ficar dormente. Depois sussurrou. Ele desistiu. Durante 3 dias, ela não saiu da sala dos fundos. Durante 3 semanas, abriu a loja como um fantasma. Sorriu aos clientes e esperou que Adrien atravessasse a rua e dissesse que tinha sido um erro. Ele não o fez. Durante 3 meses, ela odiou o suficiente para sobreviver. Então a mãe dela ficou doente. As contas da loja cresceram. Robert Hart começou a encontrar-se com Victor Whitfield em privado, e Marcos começou a aparecer com flores que comprara na sua própria loja. Fiquei, disse ele da primeira vez que a encontrou a chorar ao lado do balcão vazio. Ele foi-se embora, Alina. Eu fiquei. Ela odiou por dizer isso. Mas a dor faz com que até vozes indesejadas pareçam firmes quando o mundo continua a desmoronar-se. 1 ano passou, depois 2. Victor pagou uma conta, depois outra. Robert aceitou um favor, depois assinou um papel, depois pediu emprestado contra a loja, depois prometeu lealdade futura, sem entender quão rapidamente uma promessa se torna uma coleira quando um Whitfield segura a outra ponta. Marcos não forçou Alina de uma vez. Era demasiado cuidadoso para isso. Em público era paciente, ajudava nas entregas. Sentava-se com Robert quando os medicamentos de Mera atrasavam. Levava Alina ao carro dela quando as pessoas sussurravam sobre o rapaz da oficina que a tinha deixado. Em privado, corrigia o riso dela.
Mais suave, corrigia a raiva dela. Cuidadosa, corrigia a dor dela. Não o deixes continuar a ser dono do espaço. Cada gentileza vinha com um anzol, cada favor tornava-se prova. Ao 5º ano, as pessoas na cidade diziam que Marcus Whitfield era um santo por esperar. Ao 7º, Robert disse a Alina a chorar: talvez paz não seja sempre amor. Talvez paz seja suficiente. Ao 9º, Victor deixou claro que a loja, os empréstimos de Robert e o nome da família desmoronar-se-iam se Marcus fosse humilhado novamente. Ao 10º, Alina aceitou um anel que não queria de um homem que não amava porque o rapaz que amara lhe dissera para se esquecer dele e porque todos à sua volta tinham passado anos a ensinar-lhe que a sobrevivência era algo pelo qual se devia ser grata. Agora, dentro da igreja de Santa Maria, Marcus sorriu como se a paciência finalmente se tivesse tornado posse. O padre acenou-lhe: podes dizer os teus votos. Marcus olhou primeiro para os convidados, depois para Alina. Alina, começou ele, a voz quente o suficiente para soar gentil. Desde o início, soube que merecias estabilidade. Merecias um homem que ficasse quando os outros partissem. Merecias uma família que te pudesse proteger de todos os erros do teu passado. A mão de Adrien fechou-se ao seu lado. Todos os erros do teu passado. Adrien ouviu a faca lá dentro. O sorriso de Alina não mudou, mas a sua garganta moveu-se uma vez. Robert baixou a cabeça. Victor parecia satisfeito. Marcus continuou: a partir de hoje nunca mais terás de olhar para trás. Os convidados murmuraram aprovação. Algumas mulheres sorriram como se Alina tivesse sorte. Então foi a vez de Alina. Ela olhou para o anel que Marcus lhe colocara no dedo. Depois para ele, depois para o chão. Marcus, disse ela suavemente, foste paciente comigo. Estiveste ao lado da minha família quando as coisas estavam difíceis. Ficaste quando eu Marcus fixou o olhar. Robert agarrou-se ao banco. Alina corrigiu-se. Quando eu precisei que alguém ficasse. Por isso sou grata. Grata, não feliz, não apaixonada, grata. A Adrien. A palavra soou como uma dívida a fingir ser um voto. Marcus aceitou-a como se fosse exatamente o que ele ensinara a dizer. Isso é suficiente, sussurrou ele. Os anéis foram levantados. Marcus deslizou o seu anel no dedo de Alina. Com este anel, disse ele, faço-te parte da minha família. Victor quase sorriu. Alina estendeu a mão para o anel de Marcus. Os seus dedos tremeram. Marcus inclinou-se. Firme, sussurrou. Alina ficou imóvel. Com este anel, disse ela, une-se a minha vida à tua. Um aplauso quase começou, mas Robert de repente moveu-se perto do fundo, os seus olhos a lançarem um olhar rápido para uma mesa lateral onde estavam os papéis do casamento. Victor viu o olhar e lançou a Robert um olhar frio. Robert baixou imediatamente a cabeça. Adrien viu. Dominic também. Os documentos, murmurou Adrien. Dominic seguiu o seu olhar. Queres que eu verifique? Quieto. Dominic deslizou pela parede lateral, não em direção ao altar, mas em direção ao Ujier perto da pequena secretária do Padre Paul. Ele não tocou nos papéis. Inclinou-se e disse algo baixo. O Ujier franziu o sobrolho, olhou para a licença de casamento, depois correu para o Padre Paul. O padre levantou as mãos. Agora, pelo poder que me é investido, ele parou. O Ujier sussurrou-lhe ao ouvido. A expressão do Padre Paul mudou. Ele olhou para a licença de casamento, depois para a linha da testemunha, depois para Robert Hart. Robert ficou pálido. O sorriso de Marcus desvaneceu-se pela primeira vez. Os olhos de Victor estreitaram-se. Alina olhou do padre para Marcus, o ramo a tremer. A igreja ficou em silêncio. O padre pigarreou. Um momento, disse ele cuidadosamente. Parece haver um problema com a assinatura da testemunha na licença de casamento. Um murmúrio baixo passou pelos bancos. Marcus virou-se lentamente para ele. Que problema? O Padre Paul segurou o documento mais perto do peito. Este não é apenas um formulário da igreja. Esta é a licença de casamento legal. A testemunha listada não está presente, e a assinatura parece ter sido adicionada antes de hoje. Não posso continuar legalmente até que isto seja verificado. Victor levantou-se. Padre, isto pode ser resolvido depois da cerimônia. Não, disse o Padre Paul, nervoso mas claro. Não pode. O rosto de Victor não mudou, mas a sua voz tornou-se mais baixa.
Santa Maria tem tido nosso apoio durante 30 anos. O padre engoliu. Eu sei. Então não envergonhe o meu filho por causa de um formulário. Lamento, Sr. Whitfield. Não posso pronunciar um casamento num documento que acredito poder ser inválido. A última palavra mudou a igreja. Era pequena, mas foi a primeira vez em toda a manhã que alguém disse não a um Whitfield e sobreviveu à respiração seguinte. O rosto de Marcos endureceu. Alina viu-o. Não o noivo paciente, não o homem firme que ficara ao lado dela. O homem por baixo, aquele que ela vislumbrara sempre que ria demasiado alto, discordava demasiado ou olhava demasiado tempo para estradas que levavam para fora da cidade. Victor virou-se para Robert. Devias ter verificado isto. Os ombros de Robert desabaram. Alina olhou para ele. Pai. Robert abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Marcos interpôs-se entre eles. Não é culpa do teu pai. Calmem todos. A sua mão ainda estava em torno da de Alina. Ela olhou para baixo. Estás a magoar-me. Marcos soltou-a rapidamente. Depois sorriu para a sala. Desculpa. Só para ela, acrescentou ele em voz baixa. Não piore isto. Alina ficou imóvel. Alina deu um passo para trás em direção à mesa lateral sem olhar. O seu ramo roçou num copo de champanhe. Derrubou-se. Ela apanhou-o. Marcos agarrou-lhe o pulso para afirmar, e ela estremeceu. O vidro escorregou e partiu-se no chão de pedra. Todas as cabeças se viraram. Alina olhou para os cacos como se fossem culpa dela. Desculpa, disse ela. Desta vez, as palavras foram ouvidas. Desta vez, Adrien ouviu-as claramente, e esse foi o momento em que ele saiu da sombra. Primeiro, Dominique viu-o, depois um convidado mais velho, depois outro. Sussurros moveram-se pela igreja. É o Adrien Caim? Não pode ser. Ele voltou. Alina ainda olhava para os vidros partidos quando o nome dele chegou a ela. O corpo dela ficou imóvel. Lentamente, ela levantou a cabeça através do corredor, para além dos convidados, para além do padre a segurar a licença inválida, para além da mão de Marcos a pairar perto do seu braço. Ela viu-o. Adrien Caim, mais velho, mais aguçado, vestido num fato escuro, os olhos carregando 10 anos de silêncio. O ramo baixou nas suas mãos. Por um segundo, a igreja desapareceu. Ela tinha 19 anos novamente. A ler a mensagem que pôs fim à sua vida antes de saber que a vida podia acabar sem matar alguém. Vou-me embora esta noite. Não venhas atrás de mim. Pensei que o amor seria suficiente, mas estava enganado. Marcos pode proteger-te de maneiras que eu nunca poderei. Por favor, esquece-me. E agora o homem que supostamente escrevera essas palavras estava à sua frente no dia em que ela quase casara com outro. Adrien, sussurrou ela. Marcos virou-se. Choque, raiva e medo cruzaram-se no seu rosto antes de os enterrar. Adrien Caim, disse ele alto o suficiente para a igreja ouvir. Que regresso tão dramático. Adrien entrou no corredor. Não parecia um homem a interromper um casamento. Parecia um homem a entrar numa sala construída a partir de uma mentira. Marcos. Victor deu um passo em frente. Não tens lugar aqui. Adrien ainda não olhou para Victor. Os seus olhos estavam em Alina. No anel, nos vidros partidos, no pedido de desculpas ainda a tremer na boca dela. Eu também pensei isso, disse ele suavemente. Marcos soltou uma risada curta. Pensaste corretamente. Seja qual for a memória que te trouxe de volta, estás atrasado. Adrien olhou para o padre. Atrasado. O padre Paul respondeu antes que o pudesse parar. A cerimônia não está completa. As palavras cruzaram a sala de forma limpa. O rosto de Marcos escureceu. Alina olhou para o anel no seu dedo. A confusão nos seus olhos carregava algo por baixo. Não esperança, ainda não. A esperança magoaria demasiado, mas ar. Uma fina respiração de ar numa sala onde ela se esquecera de como respirar. Marcos viu-o e estalou. Voltaste depois de 10 anos só para impedir o meu casamento? Adrien ficou imóvel. Não. Cheguei antes de se tornar um. A frase ficou na igreja como um fósforo aceso perto de papel seco. Cheguei antes de se tornar um. Marcos pretendia fazer Adrien parecer desesperado, ciumento e atrasado. Em vez disso, o padre estava com uma licença inválida nas mãos. Robert Hart parecia um homem a afogar-se no seu próprio silêncio. E Alina estava entre 2 anéis, um no dedo, outro escondido no bolso do casaco de Adrien, embora ela ainda não o soubesse. Marcos riu-se, mas o som era demasiado agudo. O ouçam,
10 anos passados, e ele entra a falar como um juiz. Ele desaparece desta cidade, parte o coração dela, deixa a família dela sobreviver aos danos e agora quer reescrever-se como a vítima. Adrien não se defendeu. Ele olhou para Alina. Ela odiava que um olhar dele pudesse ainda abrir todas as divisões trancadas do seu coração. Marcos deu um passo mais perto. Não deixes que ele faça isso contigo. Os olhos de Alina permaneceram em Adrien. Fazer o quê? Marcos baixou a voz. Fazer-te esquecer quem ficou. Essa frase encontrou uma ferida antiga. Durante 10 anos, fora a muralha que Marcos construíra entre ela e todas as perguntas que estava demasiado cansada para fazer. Quem ficou? Marcos ficou. Quem trazia flores depois de ela chorar? Marcos. Quem ajudava Robert com a loja? Marcos. Quem ficava ao lado dela na igreja quando as pessoas sussurravam o nome de Adrien? Marcos. Mas agora com o padre a segurar uma licença inválida e Adrien de pé onde um fantasma deveria estar. Ficar já não soava a amor, soava a um guarda à porta de uma divisão trancada. Alina forçou-se a falar com Adrien. Por que estás aqui? O rosto de Adrien não mudou, mas os seus olhos sim. Por ti, um suspiro suave percorreu os convidados. Marcos riu-se. Por ela, fugiste desta cidade, deixaste-a chorar, nunca escreveste, nunca ligaste, nunca voltaste, e agora dizes que vieste por ela. Adrien olhou para ele. Sim. Marcos abanou a cabeça e virou-se para a igreja. Ouviram todos isto? Depois de 10 anos, o homem que abandonou quer tornar-se um herói. Alina estremeceu. Marcos viu-o e tornou-se mais cruel. Diz-lhe, Alina. Diz-lhe o que ele te enviou. Os olhos de Adrien aguçaram-se. O que eu lhe enviei. A respiração de Alina tremeu. Tinhas enterrado sob raiva, dor, exaustão e o tipo de aceitação que não curava nada, mas tornava possível acordar. Mas Marcos arrastara a mensagem para a sala, e agora todos olhavam. Não, sussurrou ela. Marcos inclinou-se mais perto, ainda a sorrir para todos os outros. Diz. Adrien disse o nome dela suavemente. Alina. Ela olhou para ele, e isso quase a quebrou. Ele disse o nome dela como se ainda pertencesse a um lugar gentil. Os seus olhos encheram-se, mas a sua voz saiu amarga. Não digas o meu nome como se não o tivesses destruído. Adrien ficou imóvel. Alina ergueu o queixo. Depois do jantar de caridade, depois de te terem arrastado e eu ter ligado até o teu telemóvel morrer, enviaste uma mensagem. Ela engoliu. Uma. Ainda me lembro de cada palavra. Marcos observou com satisfação. Alina disse as palavras como se fossem vidro na sua boca. Vou-me embora esta noite. Não venhas atrás de mim. Pensei que o amor seria suficiente, mas estava enganada. Não consigo lutar contra homens como Victor Whitfield, e não te posso dar a vida que mereces. A sua voz estalou. A igreja ficou em silêncio. Ela forçou-se a terminar. Marcos pode proteger-te de maneiras que eu nunca poderei. Por favor, esquece-me. O silêncio que se seguiu não estava vazio, estava ferido. Até as pessoas que nunca tinham amado Adrien sentiram a dor da frase. Adrien não se moveu. Por um segundo, Alina pensou que o silêncio significava culpa. Depois viu os seus olhos. Não vergonha, choque. Não, disse Adrien suavemente. O rosto de Alina endureceu. Não, eu nunca escrevi isso. A sua risada saiu partida. Veio do teu telemóvel. Eu conheço o teu número, eu sei. Então não fiques aqui e me faças sentir louca por acreditar no que vi. A voz de Adrien baixou. O meu telemóvel não estava na minha mão. Alina congelou. O sorriso de Marcos afinou. Adrien virou os seus olhos para Marcos. Ele tinha-o. O rosto de Marcos ficou frio. Isso é patético. Na oficina, disse Adrien. Depois dos homens do teu pai me terem arrastado até lá, depois de teres ficado ao lado da bancada com sangue na boca e o meu telemóvel na mão. Alina olhou para Marcos pela primeira vez. Marcos respondeu demasiado rápido. Ele está a mentir. Adrien deu um passo em frente. Olhaste para mim e disseste, ainda achas que ela é tua para chamar? A cor abandonou o rosto de Marcos. Robert Hart baixou a cabeça. Alina viu isso. Esse pequeno movimento do seu pai magoou mais do que a negação de Marcos. Pai, sussurrou ela. Robert não respondeu. Os olhos de Adrien permaneceram em Alina. Eu tentei ligar-te, disse ele. Implorei-lhes que me deixassem dizer-te adeus. Os seus lábios separaram-se, mas nenhum som saiu. Marcos estalou. Chega. Adrien não desviou o olhar dela.
Então Victor ligou ao homem que estava à porta da Hart Flowers e perguntou onde estavas. O gargalo de Alina subiu. A voz de Adrian roufelou. O homem disse que estavas na sala dos fundos, vestido azul a chorar. O ramo escorregou mais baixo nas mãos de Alina. Aquela noite regressou com detalhes cruéis. O vestido azul que a mãe dela costurara. A sala dos fundos cheirando a hastes molhadas e fita. O seu corpo a tremer tanto. Mera envolveu-a com os 2 braços. O telemóvel na mão dela. A mensagem que a fez parar de esperar. Alina olhou novamente para o pai. Sabias alguma coisa? O rosto de Robert desabou. Alina, diz-me. Victor falou primeiro. Robert está sobrecarregado. Os olhos de Alina moveram-se para ele. Eu perguntei ao meu pai. A igreja ficou em silêncio. Victor não estava habituado a ser corrigido. Robert agarrou o banco à sua frente. Eu sabia que Adrien não saiu livremente. Sussurrou ele. A frase quebrou algo. Sabias? Perguntou Alina. Robert assentiu, as lágrimas a subirem rapidamente. Não sobre a mensagem. Não então. Mas eu sabia que Victor o ameaçou. Eu sabia que homens o levaram da oficina. Eu sabia que Rocco estava à porta da loja. Alina deu um passo para trás como se o chão tivesse mudado. E deixaste-me acreditar que ele me abandonara. Eu tive medo, disse ele. Durante 10 anos a tua mãe esteve doente. A loja estava a falir. Victor já tinha começado a ajudar com as contas. Ele disse que se eu trouxesse o nome de Adrien de volta, se eu questionasse alguma coisa, tu sofrerias. Depois da tua mãe morrer, fiquei demasiado envergonhado. Todos os anos tornavam a mentira mais pesada. A voz de Alina era pequena, mas todos a ouviram. Deixaste-me lamentar uma mentira. Robert cobriu a boca. Desculpa. Desculpa, não me devolve 10 anos. Marcos aproveitou o momento. Vês, o teu próprio pai fez escolhas. Não ponhas tudo isto em mim. Alina virou-se para ele. Estou a pôr exatamente o que te pertence em ti. A mandíbula de Marcos apertou-se. Estavas partida quando te encontrei. Porque me partiste, disse ela. Fiquei ao teu lado quando mais ninguém o fez. Ficaste perto o suficiente para garantir que eu nunca curasse. Um murmúrio moveu-se pela igreja. O rosto de Victor endureceu. Isto já não é um casamento. Isto é uma desgraça pública. Adrien finalmente olhou para ele. Tornou-se uma desgraça no momento em que tentaste transformar a vida dela em pagamento. Os olhos de Victor estreitaram-se. Cuidado. Adrien não pestanejou. Essa palavra só funciona quando as pessoas ainda te temem. O padre Paul segurava a licença de casamento com as mãos trêmulas. Só preciso de saber uma coisa, disse ele, a voz cuidadosa. Quem autorizou esta assinatura de testemunha? Robert fechou os olhos. Marcos virou-se para o padre. Não és um juiz. Não, disse o padre Paul, mas sou eu quem vai pronunciar este casamento legal, e não o farei com um documento em que não confio. Alina olhou para a licença. Pela primeira vez desde que Adrien saíra das sombras, algo mudou na sua face. Não choque, reconhecimento. Dominic notou isso. Adrien notou que Dominic notava. Alina, perguntou Adrien. Ela respirou fundo. Marcos virou-se para ela. Não faças isso. Aquele comando fê-la levantar o queixo. Notei isso há 3 dias, disse ela. Marcos congelou. Os olhos de Victor aguçaram-se. Robert olhou para ela em horror. O padre Paul... Notaste o quê? Perguntou Marcos. Alina apontou para o papel. A linha da testemunha. A licença foi trazida para casa para a revisão final. Pediram-me para verificar o meu nome, a minha data de nascimento e a grafia antes da cerimônia. Os seus olhos moveram-se para as mãos do padre Paul, mas a assinatura da testemunha já lá estava. Um murmúrio passou pela igreja. Alina engoliu. Perguntei por que razão alguém tinha assinado antes de o casamento acontecer. Marcos disse-me que era papelada normal. O meu pai não me olhava. Victor disse que eu estava nervosa. Marcos deu um passo mais perto. Estavas nervosa. Alina olhou para ele. Estava encurralada. A palavra aterrou mais forte do que um grito. Ela virou-se para o padre Paul. Então enviei-te a nota. O rosto do padre Paul suavizou-se com compreensão. Tu enviaste-a? Enviei. Adrien olhou para ela, chocado. A voz de Alina tremeu, mas ela não desviou o olhar. Eu não sabia que Adrien voltaria. Eu não sabia que alguém pararia este casamento por mim, mas eu sabia uma coisa. Ela virou-se para Marcos.
Um casamento que precisava de uma testemunha falsa antes mesmo de acontecer não era um casamento, era uma armadilha. Marcos olhou-a. Durante anos ele confundira o seu silêncio com rendição. Agora via o silêncio levantar-se. Fizeste pelas minhas costas, disse ele. Os olhos de Alina endureceram. Não. Fui pelas costas da mentira. A igreja absorveu as palavras em total silêncio. Robert começou a chorar baixinho. Victor olhou para o seu filho, depois para Alina, depois para Adrian, a calcular a sala que estava a perder. A voz de Marcos baixou. Depois de tudo o que fiz por ti, Alina olhou para o anel no seu dedo. Tudo o que fizeste veio com uma corrente. Eu dei estabilidade à tua família. Não deste-nos medo e chamaste-lhe estabilidade. O rosto de Marcos contorceu-se. Achaste que ele te pode dar melhor? Ele apontou para Adrian. Olha para ele. Homens como ele não voltam com amor. Voltam com vingança. Adrian respondeu antes que Alina pudesse. Vim com a verdade. Marcos estalou. Vieste porque não suportavas que ela me escolhesse. Adrian não respondeu. Foi Alina quem o fez. Eu não te escolhi. Marcos olhou-a. Estavas no altar. Eu estava no altar porque passaste 10 anos a fazer com que todas as outras portas parecessem perigosas. Dei-te estabilidade. Alina quase riu, mas saiu como um sopro. Não, deste-me regras. Chamei-lhes estabilidade porque estava cansada. Os olhos de Marcos brilharam. Deverias ter sido grata. As palavras saíram demasiado claras, demasiado honestas, demasiado como o homem por trás do noivo. Alina ficou imóvel, depois lentamente olhou para o anel. Marcos viu o movimento. Alina, ela tocou no anel. A sua mão tremeu, mas desta vez ela não o escondeu. Sabes quantas vezes pedi desculpa hoje quando o padre parou? Quando os vidros partiram? Quando o teu aperto me magoou? Ela olhou para ele, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Estava a pedir desculpa antes mesmo de alguém me culpar. Marcos lançou um olhar aos convidados. Para! Não, a palavra saiu clara. Alina torceu o anel. Resistiu no início, preso contra a pele úmida de medo. Depois escorregou. Ela segurou-o na palma da mão e olhou para Marcus Whitfield, o homem que ficara ao lado dela durante 10 anos, apenas porque cortara a ponte atrás dela. Nunca me amaste, disse ela. Controlaste-me. Usaste a minha dor para construir o teu lugar na minha vida. Usaste o meu silêncio como permissão. Usaste o medo do meu pai como um contrato. E hoje isso acaba. O rosto de Marcos ficou branco. Robert chorou abertamente. Adrien observou Alina. O peito a doer porque esta não era a rapariga que ele perdera, de pé. Esta era a mulher em que se tornara, a salvar-se à frente das pessoas que confundiram o seu silêncio com consentimento. Marcos sussurrou. Não faças isso. Alina olhou para o anel uma última vez. Isto nunca foi um casamento. Ela colocou-o na pequena mesa ao lado da licença inválida. Era a prova. Ninguém falou. O anel sentou-se ao lado do papel que falhara em fazer dela a esposa de Marcos. E toda a igreja compreendeu o que ela queria dizer. Prova do seu controlo. Prova da pressão de Victor. Prova do silêncio de Robert. Prova de que Alina alcançara a borda de uma vida construída sobre mentiras e recuperara a sua mão. Marcos olhou para o anel. Achaste que podia simplesmente ir embora? Alina tremeu, mas não pediu desculpa. Sim. Ele estendeu-lhe o pulso. Não vais sair desta igreja com ele. Alina deu um passo para trás antes que ele a tocasse. Não me toques. Toda a igreja a ouviu. Ela ergueu o queixo. Tu já não decides para onde eu ando. Victor moveu-se então, a raiva já não escondida. Isto foi longe demais. Adrien virou-se para ele. Foi longe demais há 10 anos. Os olhos de Victor cortaram para Rocco. Achaste que porque este homem te chama de Dom, podes ameaçar-me na minha própria cidade? Adrien deu um passo mais perto, calmo e quieto. Não, acho que porque vim com misericórdia, ainda estás de pé. A mandíbula de Victor apertou-se. É uma ameaça? Adrien olhou para ele por um longo momento. Essa é a misericórdia com que vim. Victor compreendeu. Marcos não. Marcos estava ainda a olhar para Alina e para o anel na mesa, ainda a tentar sobreviver ao facto impossível de ela o ter retirado à frente de todos. Alina, disse ele, quase a implorar agora. Depois de tudo o que fiz por ti, Alina chorou. Tudo o que fizeste foi para me impedir de saber o que ele já tinha sacrificado. Marcos abanou a cabeça. Ele foi-se embora. Alina olhou para Adrien.
Durante 10 anos, essas duas palavras tinham regido a sua vida. Ele foi-se embora. Agora ela via a gaiola à volta delas. Ele foi-se embora porque foi ameaçado. Ele ficou longe porque pensava que te mantinha viva. Ele tornou-se poderoso em algum lugar longe de mim e ainda assim voltou. Não como um rei a exigir tributo, mas como um homem de pé na parte de trás de uma igreja, pronto para ir embora se ela realmente escolhesse outro. Ela virou-se para Marcos. Roubaste a sua despedida. Depois para Victor. Roubaste a minha escolha, depois para Robert. E enterraste ambas porque o medo era mais fácil do que a honestidade. Robert soluçou, mas ela não o confortou. Não ainda. Algumas feridas precisavam de permanecer abertas o tempo suficiente para a pessoa certa as sentir. Victor levantou uma mão, mas nenhum dos seus homens se moveu com a confiança que tinham antes. Rocco estava no corredor. Dominic estava perto do fundo. O padre Paul segurava a licença inválida. Metade da cidade ouvira a confissão. O velho medo que protegera Victor Whitfield durante anos rachou sob demasiadas testemunhas. Rocco olhou para Victor e falou baixinho: ninguém volta a tocar nas flores. O rosto de Victor endureceu. Esquece quem te criou. Rocco abanou a cabeça. Não, lembro-me exatamente de quem me usou. Adrian não desviou o olhar de Victor. Sai enquanto ainda podes fazê-lo com dignidade. A mandíbula de Victor apertou-se. Por um momento, pareceu que o orgulho tornaria tolo. Depois olhou para Marcos, para o anel, para os convidados, para Rocco e, finalmente, para Adrian. Compreendeu o que Marcos ainda não conseguia. A sala estava perdida. Marcos olhou para ele. Já disseste o suficiente. Os olhos de Marcos contorceram-se. Eu disse o suficiente. Tu fizeste isto também. As palavras saíram feias e altas. Mais convidados ouviram. Marcos percebeu tarde demais e fechou a boca, mas o dano estava feito. O padre Paul baixou a licença inválida para a mesa ao lado do anel, como se ambos os objetos se tivessem tornado provas num altar. Victor desceu pelo corredor sem olhar para trás. Os seus homens seguiram-no. Marcos ficou mais um segundo, a olhar para Alina como se a força de vontade sozinha pudesse colocar o anel de volta no seu dedo. Não podia. Ele saiu sem nada além de um fato de noivo e o som de uma igreja que já não acreditava nele. Quando as portas se fecharam atrás dos Whitfields, a sala não se tornou pacífica. A paz era demasiado limpa para o que restava. Tornou-se honesta. Alina virou-se para Adrian. Toda a igreja pareceu desaparecer em camadas. Convidados, flores, padre, licença inválida, anel de Marcos, silêncio de Victor, lágrimas de Robert, vergonha de Rocco. Adrian não se moveu em direção a ela. Não abriu os braços. Não reivindicou vitória. Apenas ficou lá a dar-lhe a única coisa que Marcos nunca tivera. Espaço para decidir sem pressão. Alina deu um passo, depois outro. Parou em frente a ele. Durante 10 anos, sussurrou ela, pensei que te foste embora porque eu não era suficiente. O rosto de Adrian quebrou-se de uma forma que nenhum inimigo jamais conseguira quebrar. Foste a única razão pela qual sobrevivi à partida. Alina abanou a cabeça, chorando mais forte agora. Odiava-te porque era mais fácil do que acreditar que tinhas escolhido viver sem mim. Nunca escolhi uma vida sem ti. Ficaste longe de mim. Fiquei longe porque tinha medo. Tentavas manter-me segura e deixei-te sozinha com as pessoas que te magoaram. Alina entrou nele então, não cuidadosamente, não educadamente, não como a noiva que Marcos a ensinara a ser. Ela envolveu Adrian Caim com os 2 braços e abraçou-o como se os últimos 10 anos tivessem finalmente colapsado entre eles. Desculpa, chorou ela contra o seu peito. Desculpa mesmo. Pensei que me tinhas deixado. Pensei que deixaste de me amar. Adrian abraçou-a cuidadosamente, mas a sua voz tremia. Não peças desculpa por acreditares na mentira em que te enterraram. Mas eu estava enganada contigo. Foste enganada. Eu deveria ter sabido. Tinhas 19 anos. Ficaste magoada por minha causa. Adrian fechou os olhos. Não, sobrevivi por tua causa. Ela ergueu o rosto. Então não me deixe sozinha outra vez. Adrian olhou para ela por um longo segundo. Então, lentamente, ele meteu a mão no casaco. Toda a igreja ficou em silêncio.
Do mesmo bolso onde carregara 10 anos de verdade inacabada, Adrien tirou a caixa de anel em veludo preto que trouxera para a rua Brier naquela manhã. A respiração de Alina prendeu-se. Adrien baixou-se de joelhos à frente dela. Não como Dom Caim, não como o homem temido que a sala acabara de aprender a temer, mas como o rapaz da oficina que uma vez consertara a carrinha da mãe dela porque as flores não sobreviveriam ao calor. Voltei hoje para te pedir isto, disse ele, abrindo a caixa. Pensei que estava demasiado tarde. Talvez estivesse. Talvez 10 anos nunca possam ser devolvidos. Os seus olhos brilhavam, mas a sua voz não vacilou. Mas se houver alguma parte do teu coração que ainda se lembre do meu, Alina Hart, deixa-me passar o resto da minha vida a provar que deveria ter encontrado o caminho de volta mais cedo. Alina cobriu a boca, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Adrien olhou para ela. Queres casar comigo? Por um segundo, ela não conseguiu falar. Então ela riu através das lágrimas, o mesmo som partido e bonito que ele carregara na memória durante 10 anos. Sim, sussurrou ela. Os olhos de Adrien fecharam-se. Sim, perguntou ele, como se a palavra fosse demasiado grande para confiar da primeira vez. Alina sentiu, a chorar e a sorrir ao mesmo tempo. Sim, Adrien, eu caso contigo. Ele levantou-se lentamente. Desta vez, quando a tocou, esperou que ela se aproximasse. Ela fê-lo. Adrien deslizou o anel no seu dedo. Não parecia uma reivindicação. Parecia algo roubado a regressar ao seu lugar de direito. Alina olhou para ele, depois de volta para ele. Esperei por ti mais tempo do que te odiei. O polegar de Adrien limpou uma lágrima da bochecha dela, depois acrescentou, e deixa-me ficar mais tempo do que a dor. Ela ergueu-se na ponta dos pés e beijou-o suavemente nos lábios. À frente da igreja que quase a vira tornar-se esposa de outro homem, Alina Hart beijou Adrien Cain como se o adeus tivesse finalmente perdido. Ninguém aplaudiu de início. O momento era demasiado sagrado para ruído. Então o padre Paul baixou a cabeça. Robert cobriu o rosto e chorou. E algures perto do fundo, Dominic desviou o olhar com um sorriso tênue. Alina encostou a testa de Adrien. A minha mãe deixou-me uma carta, sussurrou ela. Nunca a abri. A voz de Adrien suavizou-se. Queres? Ela olhou para as portas da igreja, depois para Hart Flowers do outro lado da rua. Não aqui. Adrien assentiu. Então vamos para onde ela deixou a sua voz. Eles saíram da igreja juntos. Não apressados, não escondidos, não como um escândalo. Robert observou-os com lágrimas a cair-lhe pelo rosto. O padre Paul afastou-se. Ela saiu porque, pela primeira vez em 10 anos, a porta estava aberta e o medo de ninguém era mais forte do que os seus pés. Lá fora, a chuva parara. Os degraus da igreja brilhavam sob a luz pálida do dia. Do outro lado da rua, a Hart Flowers erguia-se com o seu velho letreiro e janelas cheias de lírios destinados a um casamento que não acontecera. Ao lado dela, a Kane Auto Repair estava fechada, as suas letras azuis desbotadas quase a desaparecer. Alina olhou para ambos os locais e sentiu o seu início e fim a olharem de volta para ela de lados opostos da estrada. Adrien estava ao lado dela, perto, mas sem apertar. Queres ir para casa? Perguntou ele. Alina riu-se uma vez através das lágrimas. Não sei onde é agora. Adrien olhou para a florista. Então começamos com um lugar que sabe o teu nome. Eles atravessaram a rua em direção a Hart Flowers. Dominic seguiu à distância, já a falar baixinho ao telemóvel sobre registros, dívidas, as obrigações escondidas de Robert e os pequenos pedaços de uma gaiola que precisavam de ser desmantelados um a um. À porta da florista, Alina parou. O seu reflexo no vidro assustou-a. Vestido branco, rosto marcado por lágrimas, sem véu, sem ramo. O anel de Marcos fora, o anel de Adrien na sua mão. Ela parecia uma noiva que escapara de uma pintura antes de a moldura fechar. Adrien estava atrás dela, refletido no vidro, também. Fato escuro, controlado, perigoso e, de alguma forma, ainda o rapaz que uma vez consertara uma carrinha para que as flores não chegassem tarde. Não sei como entrar assim, sussurrou ela. Então entra como estás. Toda a gente vai falar. Já estão a falar, isso não foi reconfortante. Eu sei. Ela riu-se inesperadamente. Foi pequeno, mas foi dela. Não medido, não aprovado, não suavizado para Marcos. Adrien ouviu e desviou o olhar por um segundo porque se olhasse demasiado tempo,
Podia quebrar-se. Lembras-te dele? Perguntou ela. Do teu riso. Sobrevivi anos com esse som, disse Adrien. Ela apertou os lábios. Não me faças chorar outra vez. Estou a tentar não o fazer. Ela abriu a porta. O sino acima da Heart Flowers tocou. O mesmo sino que tocara quando ela era uma rapariga a carregar baldes de rosas. Quando a sua mãe gritava da sala dos fundos quando Adrien atravessava a rua, cheirando a óleo e a sol. A loja cheirava a lírios e hastes molhadas. Alina entrou e parou. Por um segundo, esperou que o passado magoasse demasiado. Em vez disso, a loja segurou-a. Não gentilmente, não completamente, mas o suficiente. Ela foi para trás do balcão, abriu a gaveta velha debaixo do registro e tirou um pequeno envelope selado, amarelado nas bordas. A caligrafia da sua mãe esperava na frente. Para minha filha, quando esquecer a sua própria voz. As mãos de Alina tremeram. Adrien permaneceu perto da porta até ela olhar para ele. Vem cá, disse ela. Ele fê-lo. Ela abriu a carta. O papel lá dentro cheirava levemente a rosas e tomilho. Alina leu uma vez em silêncio. Depois outra vez em voz alta, a sua voz a estalar em cada linha. Minha Alina, se o dia chegar em que o mundo te faça sentir pequena, lembra-te disto. Nunca te criei para viver da misericórdia de outra pessoa. Criei-te para conheceres a tua própria voz. O amor nunca te deve diminuir. Um homem que te ama não te pedirá para desaparecer para se sentir alto. Uma família que te ama não comprará o teu silêncio e chamará a isso proteção. E se alguma vez te encontrares numa sala onde todos te dizem para estares grata por uma gaiola, sai. Eu estarei contigo em cada passo. Alina apertou a carta contra o peito e chorou. Adrien não lhe disse para não fazer. Apenas ficou perto dela, exatamente onde ela lhe pedira para ficar. Robert chegou à porta minutos depois, quebrado, mas já não a esconder. Não posso pedir-te para me perdoares, disse ele. Não hoje, talvez nunca. Só preciso que saibas que te amei mesmo quando falhei contigo. Alina limpou o rosto. Amor sem verdade não é proteção, pai. Robert assentiu. Eu entendo isso agora. Não, disse ela suavemente. Entendeste então. Tinha baixou a cabeça. Sim. Ela não suavizou. Diz a verdade ao advogado, ao tribunal, a quem quer que Victor tente assustar. Diz tudo o que ele te fez assinar. Cada pagamento, cada favor, cada vez que pensaste que o silêncio me salvaria. Robert limpou o rosto. Farei isso. Adrien afastou-se, deixando-o entre pai e filha. Foi assim que o dia terminou, não com vingança, não com Victor derrotado alto o suficiente para satisfazer uma cidade faminta por espetáculo, mas numa florista que sobrevivera a demasiadas dívidas, com uma mulher num vestido branco a segurar a carta da sua mãe numa mão e o anel de Adrien Cain na outra. A primeira semana após o quase casamento não foi suave. Alina não acordou curada porque a verdade finalmente chegara. Algumas manhãs abria Heart Flowers e queria tirar todos os lírios brancos para a rua. Algumas tardes odiava a Adrien por ter partido, mesmo enquanto compreendia por que o fizera. Algumas noites lia a velha mensagem novamente, não porque acreditasse nela agora, mas porque o seu corpo ainda se lembrava da dor antes que a sua mente pudesse corrigi-la. Adrien não a apressou. Não perguntou quando ela queria uma data. Não transformou a proposta numa exigência. Todas as manhãs ele deixava café na pequena mesa à porta da loja com uma nota que dizia apenas aqui, não desculpa, não, perdoa-me, não, amo-te apenas aqui. Na sétima manhã, Alina abriu a porta antes que ele pudesse ir embora. Por que aqui? Perguntou ela. Adrien olhou para o café. Depois para ela. Porque parti uma vez. Foste forçada. Eu ainda assim parti. E agora? Ele encontrou os olhos dela. Agora quero que saibas exatamente onde me encontrar. Ela olhou para a nota na mão dele. Ainda estou zangada. Então ficarei enquanto estiveres zangada. A sua boca tremeu. Vou fazer perguntas difíceis. Faz sobre onde foste, sobre em quem te tornaste, sobre quem te chama Dom Cain. Responderei. E se a resposta for feia? A voz de Adrien era firme. Então contar-te-ei a verdade, feia antes que mais ninguém a possa usar para te magoar. Alina estudou-o por um longo momento. Então afastou-se. Entra. Adrien entrou lentamente na Heart Flower, como se a loja fosse mais sagrada do que qualquer igreja. Meses depois, quando os papéis legais foram deslindados, quando Robert testemunhou,
quando o controlo silencioso de Victor Whitfield sobre a Rua Briar começou a quebrar-se peça por peça, quando Marcus deixou a cidade sem nada além do nome que uma vez usara como coroa, Alina parou uma noite entre a Hart Flowers e o letreiro restaurado da Kane Auto Repair. Adrien reabriu a oficina, não porque precisasse do dinheiro, mas porque alguns lugares merecem ser curados onde foram primeiro quebrados. O sino acima da Hart Flowers tocou atrás dela. Adrien levantou o olhar do outro lado da rua, graxa nas mãos pela primeira vez em 10 anos. Alina sorriu. Voltaste tarde, chamou ela. Adrien atravessou a rua em direção a ela. Eu sei. Ela levantou a mão, o anel a refletir a luz. Então fica tempo suficiente para que o tarde vale a pena. Adrien pegou na mão dela, pelo resto da minha vida. E desta vez, quando o sino acima da Hart Flowers tocou, Adrien Kien não foi embora.